E aí, pessoal, bom dia, beleza? Então, eu vou trabalhar com vocês, né, complementando a matéria de língua portuguesa, alguns aspectos gramaticais, alguns assuntos gramaticais importantes, pensando na FGV, beleza? Ok? Vocês viram aí no material, eu separei 3 assuntos, né, para um curto espaço de tempo, 3 assuntos importantes, 10 exercícios. Não sei se conseguirei fazer todos. A minha ideia é mostrar para vocês o seguinte: dá para ser simples. Não simplório de jeito nenhum. Simples. Beleza, galera? Beleza? Bom dia. Fala, Luizinho. Então, dá para ser simples e resolver bem suas questões. E é em cima disso que eu vou trabalhar com vocês, ok? Beleza? Bom, vamos lá, galera. O primeiro assunto que eu separei para nós trabalharmos é a parte de vozes verbais. Só que eu vou focar no que me interessa, particularmente para a FGV, tá? Embora o assunto vozes verbais seja um assunto que não, vamos dizer assim, não tem muito como mudar. Tem 3 maneiras diferentes de se cobrar e essas 3 maneiras vão se alternando e algumas bancas preferem uma ou outra, beleza? Ok? Então, vamos lá. Simples em concurso, Michael, você vai ver. Tem que ser simples, sabe por quê? Porque senão não dá certo. No concurso a gente nunca tem muito tempo, nem para estudar, nem para fazer a prova, né? Você tem que sempre correr contra o tempo, otimizar e tudo mais. E essa é a nossa tônica. A gente que trabalha com concurso, no caso eu, Júnior, enfim, vários dos professores que estão se apresentando para vocês são professores de sala de aula mesmo, né? Vamos dizer assim, são professores nascidos e criados na sala de aula. Então a gente tem que buscar atalhos sempre, como eu disse, na moral, né, sem ser simplório, sendo simples, né, simples no melhor sentido da coisa, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, que eu quero, deixa eu achar. Olha só, seguinte, as vozes verbais são 3. Eu tenho a voz ativa, em que a gente fala que o sujeito pratica a ação, beleza? Ok? Eu tenho a voz passiva, em que a gente fala que o sujeito sofre a ação. E eu tenho a voz reflexiva, em que o sujeito tanto pratica quanto sofre a ação, beleza? Então, na voz ativa, o sujeito pratica, na voz passiva, o sujeito sofre, na voz reflexiva, ele pratica e sofre a ação. Beleza. Porém, isso é semântica. E aí, quando o assunto for gramática mesmo, eu vou preferir que vocês não trabalhem pensando na semântica, que vocês trabalhem pensando na gramática, de fato. Fala, pô, Magalhães, eu tenho dificuldade com gramática, interpretar as coisas é o que me salva. Bom, isso pode ser um engano, depende. Vamos tentar otimizar, sistematizar, para que a gente possa realmente aprender a gramática, aprender como faz, sem ter que ficar apelando para semântica. Olha só. Veja bem, galera. Para ser voz passiva, ou eu vou ter VTD mais C, ou eu tenho VTD mais C, ou eu tenho o verbo ser mais participe. Ou VTD mais C ou ser mais participe. Tá? A forma de voz passiva ou é a passiva sintética, que é do VTD mais C, ou é a passiva analítica, que é do verbo ser mais participe do verbo principal. E daí, Macarrão? E daí que é o seguinte, galera. O que eu quero mostrar para vocês? A partir disso aqui, a gente pode, por eliminação, resolver nosso problema. Normalmente a peleja fica entre essas duas aqui. Fica entre a voz ativa e a voz passiva, certo? Então, em vez de ficar se preocupando se praticou, se sofreu ação, até porque há frases em que isso vai ser muito tranquilo, mas há frases em que você vai olhar e falar, meu Deus do céu, parece que não tem ninguém nem praticando nem sofrendo ação. Então, para evitar isso, o que você vai pensar? A forma de voz passiva, as formas, né, perdão, estão aqui. VTD mais C ou ser mais participe. Ou é uma ou é outra. Ou seja, se não tiver VTD mais C nem ser mais particípio, o que eu tenho que pensar? Eu vou pensar de cara que não é voz passiva.
Beleza? Ok? Então, para ter voz passiva, VTD mais C ou ser mais particípio. Se não tiver VTD mais C ou ser mais particípio, a voz é ativa, tá? A reflexiva a gente deixa bem guardadinha, beleza? Deixa para depois e tal. Olha só, no slide que eu disponibilizei para vocês aí, o PDF, tem algumas questões, né, da FGV. Questões de 2015, 2016, às vezes até uma questão mais antiga, enfim, para mostrar para vocês como era, como continua sendo, e vamos que vamos. Eu quero que vocês procurem a questão de número 1, beleza? Vamos até a questão de número 1. Ó, se acharam aí? Ela está aí na tela para vocês. Vocês vão ver como é fácil resolver a questão de voz passiva, pensando simplesmente naquilo que eu acabei de falar para vocês. Veja bem, no texto 1, ora o autor emprega verbos na voz ativa, ora na voz passiva. A frase abaixo, cujo verbo se encontra na voz ativa, é. Ele quer saber em qual das alternativas o verbo está na voz ativa. Vamos lá, galera. Para ser voz ativa, basta não ser voz passiva. Esse é o raciocínio, galera. É por oposição. Então, se tiver VTD mais C, é voz passiva. Se tiver ser mais particípio, é voz passiva. Tudo bem? Se não tiver nenhuma dessas duas formas, aí nós temos o que nós queremos, que é a voz ativa, beleza? Aí a minha busca vai ser simplesmente, eu não tenho que ler frase tentando entender, não tenho que fazer nada disso. Como eu falei, é simples. Ó, o século XX foi marcado pelo uso crescente de veículos automotores. Eu vou procurar a forma verbal e vou verificar que foi marcado é ser mais particípio, não é, gente? Tenho aqui ser mais particípio. Beleza? Ok? Então, se é ser mais particípio, isso aqui é voz passiva, né? Certo ou não? Beleza? Voz passiva. Eu quero voz ativa, então a letra A não serve. Estou indo bem devagarzinho nesse início aqui para você acompanhar o raciocínio. Daqui a pouco você vai ver que dá para fazer bem mais rápido que isso, tá? Letra B. Desde então, observam-se com maior frequência episódios críticos de poluição do ar. Olha só, eu tenho VTD mais. Eu tenho, verbo ser mais particípio? Não. Eu não tenho ser mais particípio. Eu vou olhar aqui a forma verbal e vou achar aqui que eu tenho um verbo seguido de ser. Para ter um verbo seguido, quando eu tenho, um verbo seguido de ser, eu tenho que verificar se esse verbo é um VTD e se está se comportando como tal, né? Observam-se, quem observa, observa alguma coisa. Então, aqui, o verbo observar é um verbo transitivo direto, certo? Mais C, VTD. Mais C, o que vem depois, que parece objeto direto, na verdade vai ser o sujeito. Macarrão, o que veio depois aqui foi com maior frequência. Gente, esse com maior frequência aqui, ele veio depois, tal, pá, mas ele tem preposição. O sujeito não tem núcleo preposicionado, não é o normal do sujeito, né? Na verdade, ele está intercalando aqui o que é de fato o sujeito que está aqui, ó. Desde então, observam-se com maior frequência episódios críticos de poluição do ar. Repare que o verbo ficou na terceira do plural, assim como o trecho que eu destaquei. Por quê? Exatamente porque esse trecho que eu destaquei é sujeito do verbo observar. Então, se esse trecho está no plural e é o sujeito, ele manda no verbo, o verbo vai para o plural. Então, observam-se, VTD mais C, não precisava nem pensar tanto, era só ouvir, observar o observam-se, né? Observar o observam-se foi ótimo, né? Você verificar o observam-se, que é VTD, seguido de C, e só verificar se tinha alguma coisa que pudesse ser o sujeito, que no caso é episódios críticos, e pronto, acabou. Então, neste caso aqui, galera, eu tive também uma voz passiva, não me serve, tá? Letra C. A mudança definitiva do século
pode ser representada pela revolução nos transportes. Olha só, gente, a forma verbal está aqui, ó. Pode ser representada. Beleza, gente? Pode ser representada. Verifiquem o seguinte, eu tenho um verbo auxiliar da ativa, ó, que veio lá da ativa, né? Eu tenho o verbo ser e tenho o verbo no particípio, ou seja, eu tenho o que me interessa, não tem? Então, aqui eu tenho o verbo ser mais, perdão, saiu do lugar aqui, verbo ser mais particípio. Verbo ser mais particípio significa que eu tenho voz passiva. Também não me serve, certo, galera? Por meio de tecnologias que já foram criadas. Opa, de novo aqui, ó. Foram criadas, verbo ser mais particípio, não é, gente? Ser mais particípio. Ok ou não? Tudo certo? Bom, já me restou apenas a letra E, né? Mas eu sou humilde, tenho que conferir sempre, porque vai que você está dando uma viajada em alguma coisa, né? Então vamos lá. Olha a letra E. Deixa eu tirar esse tracinho aqui, ó. Tecnologias que poderão estar acessíveis em menos de 20 anos. Olha só, galera. Estar não é verbo ser, é verbo de ligação normalmente, mas não é o verbo ser, certo, galera? Beleza? Então, esse verbo estar aqui, ele não compõe voz passiva. Então, não tem o verbo ser mais particípio. Tem o VTD mais C? Gente, nem tem o C para eu pensar no VTD. Então, galera, a resposta que nos resta só pode ser, de fato, a alternativa E. Por quê? Porque na A eu tive ser mais particípio, na B eu tive VTD mais C, na C eu tive ser mais particípio, e na D eu tive ser mais particípio. Na letra E eu não tive nem VTD mais C, nem ser mais particípio. Não tendo nenhum nem outro, naturalmente, ela é a voz ativa. Beleza? Agora vamos lá. Vamos partir para uma próxima? Ok? Vamos lá. Ó. Questão 2. DPE, Mato Grosso do Sul, 2015 também, tá? Um leitor da revista Veja escreveu o seguinte texto. Ok, transporte público, tarará, parará. Ele dá esse texto, galera, para florear o negócio, tá? A FGV tem mania de explicar a coisa ou tentar explicar ou algo parecido no enunciado para depois fazer a pergunta adiante. Então, a minha dica para você não perder tempo numa prova que é uma prova bastante importante, no caso do MP, são 30 questões de português, então pô, você tem que mandar bem no português mesmo, então não perde tempo não. Quando pintar um texto assim antes de ler o texto, leia o comando de fato da questão. Por quê? Porque lendo o comando de fato da questão, a gente consegue ver se vai precisar de ler o texto ou não. Beleza? Ok? Então vamos lá. O comando da questão está aqui, ó. O comando da questão está aqui. Ele pergunta assim, ó. As opções a seguir apresentam formas verbais na voz passiva, à exceção de uma. Então ele está dizendo que todas estão na passiva menos uma. Menos uma. Ok? Assinale-a. Então ele quer, na verdade, a voz ativa. Tudo bem, gente? Vamos ver uma por uma. Olha só, gente, como é que vai ficar bonito, tranquilo. Ó, essa é mais fácil que a outra, porque ele pôs só os pedacinhos, então dá para você ir bem direto neles mesmo, né? Não precisa nem ficar procurando verbo, forma verbal, enfim. Letra A, deve ser priorizado. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho aqui verbo ser mais particípio, ser priorizado. Então, isso aqui é voz passiva. Se a voz passiva não serve, eu quero voz ativa para marcar, certo, galera? Vou fazer mais rápido esse já, né? Deve ser incentivado. Eu tenho que ser mais particípio. Então, eu tenho também voz passiva, tá? Nessas duas ele ainda ajudou bastante, porque ele deixou o verbo ser sem flexionar ainda, né? Para ficar mais fácil. Acho que é tão fácil que às vezes dá até medo, né? Então, fique esperto. Confie no seu saber. Letra C. Na letra C, eu não tenho nem VTD mais C, porque nem tem C aqui para você pensar.
Nem tem o verbo ser mais particípio, galera. Ó, se não tem ser mais particípio nem VTD mais ser, aqui eu tenho voz ativa, pelo menos é o que parece, não é? Eu vou guardar, porque eu sou humilde e leio até o final. Eu já ganhei tempo não tendo que ler o textinho do início. Então agora aqui não é hora de ganhar tempo, não. Aqui é hora de fazer o troço com calma, tá? Vamos verificar as outras, né, para ver se você não está viajando. Serem eliminadas. Verbo ser mais particípio. Quando isso acontece, é voz passiva. Se viabilize. Quem viabiliza, viabiliza alguma coisa. É um VTD. Mais C. VTD mais C, voz passiva. Se você quiser, ficou inseguro, tal, você vai lá procurar no texto, volta lá e olha lá. Por exemplo, eu estou falando da letra E, tá? Perdão. Para carros na rua, sem que se viabilize uma alternativa. Né? Quem viabiliza, viabiliza alguma coisa, mas tem o C, uma alternativa que é o sujeito. Então tá tudo bonitinho, realmente é voz passiva, e a nossa resposta só vai poder ser, de fato, a letra C. Pode continuar. Ok? Tudo bem, gente? Agora, quero perguntar para vocês, tá fácil ou não tá? Eu enganei vocês quando falei que ia tá fácil? Tá fácil mesmo, não tá, galera? O Michael, poderão não é uma ação que o sujeito de tecnologia exerce? Espera aí, que agora que eu tô olhando aqui o chat. Débora, pode ser VTDI mais C, tá? Porque, na verdade, o que vai interessar para nós é a parte, porque o VTDI é o VTD mais o VTI, né? Então, o que vai nos interessar é a parte do VTD, tá? Então, pode ter um VTDI, sim. O importante é ter o VTD. Tá moleza, não tá, Jonathan? Tá Maria, Alexandre, então. Pois é, bem tranquilo mesmo. Não é caô, não, tá? Não é caô, não. Não é assim, é assim que cai. Tô pegando as questões para vocês, tá? Então fica bem fácil. Você não precisa, na verdade, você não precisa ter um conhecimento profundo gramatical de várias coisas, né? Você precisa aprender tá? Aquela coisinha ali para você chegar onde você tem que chegar, tá? Então vamos lá. Continuando aqui. Alguém me perguntou outra coisa aqui rapidinho. Deixa eu tentar olhar aqui. Eu comecei a responder, aí eu vi a da Débora. Tá aqui. Poderão não é uma ação que o sujeito tecnologia exerce? Espera aí, vamos lá. Em qual que você estava falando? Na letra E. Sim, sim. Não. Poderão estar acessíveis. Na verdade, viu que está prevalecendo, cara? É o verbo de ligação estar aqui, né? É o verbo estar de ligação que está prevalecendo na jogada, tá? Na letra E do número 1. Então não tem nenhuma ação em si, não. Mas isso é o de menos na questão, beleza? Ok? Se você for por esse raciocínio que eu falei, não tem erro, galera. Vai dar certo, tá? Vai dar certinho, vai ficar tudo bacana. Então vamos adiante, galera. Seguinte, ó. Vou compartilhar de novo a tela para a gente continuar. Infelizmente, não é só essa moleza que apareceu, não, tá? A voz passiva não é difícil também, não. Mesmo quando, não, quando caem outras coisas, tá? Mas essa aqui é a forma mais fácil e é a que a FGV mais cobra, tá? Beleza? Olha só. Vamos lá. Essa aqui eu já vou precisar voltar lá na teoria, tá? Vou lá na teoria para a gente voltar e trabalhar agora com algumas coisas importantes. Olha só, gente. Vai ser muito importante para nós a voz passiva analítica. A passiva sintética é importante também, mas ela tem relevância maior dentro da parte de concordância, tá? Dentro da parte de concordância que ela vai ser mais importante para nós, beleza? Então, vamos que vamos. Como fazer a passagem da voz ativa para a passiva analítica? Presta atenção. O mais importante, o que vai realmente derrubar o candidato, e se Deus quiser você não será o candidato derrubado, está aqui. Na passagem para passiva, mantenha sempre o tempo do verbo principal da ativa. Tá? O tempo do verbo principal da ativa vai ser mantido na passiva, tanto na passiva sintética quanto na analítica, só que no caso da analítica, quem vai pegar essa flexão é o verbo ser, tá?
Beleza? E uma outra informação interessante que te ajuda a não errar, que te ajuda a fazer uma conferência depois, tá? Se na voz ativa há um verbo, ó, na passiva analítica haverá dois verbos. Sempre dessa forma. O número de verbos da passiva é igual ao número de verbos da ativa mais um. Então, se na ativa eu tiver dois verbos, na passiva eu vou ter três. Se eu tiver um na ativa, eu tenho dois na passiva. E assim por diante. Beleza, galera? Isso é sempre, tá? Vou passar agora para vocês mostrar como é que funciona, um passo a passo. Como que rola a transposição da voz ativa para a voz passiva analítica, tá? Primeiro, o objeto direto da voz ativa será o sujeito da voz passiva. Olha só essa frase aqui, ó. Estão vendo aqui, ó. O rapaz comprou o livro. Beleza? Sujeito, o rapaz. O livro é o objeto direto. Comprou é o verbo. Quem compra, compra alguma coisa. Então tá certinho, VTD aqui. Beleza? E talvez a informação mais importante. O tempo desse verbo, ele está no pretérito perfeito. Tem que ter noção de tempo verbal? Tem, mas aqui tem uma dica que fica muito simples. Terminar em U, verbo que termina em U, gente, olha, é 99% de chance de ele estar no pretérito perfeito. Eu não vou falar 100% porque eu não parei para olhar, né, vamos dizer assim, todos para verificar se é assim que funciona, mas é o normal. Terminou em U é pretérito perfeito, tá? Então vamos lá. Primeiro passo. O objeto direto da ativa, o livro, né, será o sujeito da passiva. Estão vendo aqui? Ó, o livro virou sujeito aqui na passiva, ó. Beleza? Ok? Agora, segundo passo, o mais importante de todos, que reafirma aquilo que eu estava mostrando para vocês num slide anterior aí, tá? O tempo do verbo principal da ativa será o tempo do verbo auxiliar, que é o verbo ser na voz passiva. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Se comprou é pretérito perfeito, o verbo ser vai ter que estar no pretérito perfeito e apareceu aqui o quê? Foi. O livro foi. Beleza? É aqui que vocês erram, tá? Terceiro, o verbo principal da voz ativa será flexionado no particípio na voz passiva. Então, ele vai para o particípio na passiva. Então, ele vai ficar comprado, como está aqui. Beleza? E por último, o sujeito da ativa será o agente da passiva. Então, o rapaz, que era o sujeito da ativa, vira o agente da passiva aqui pelo rapaz. Beleza? Esse é o passo a passo. Agora eu vou fazê-lo de outra forma, não. Na verdade, sim, mostrando o passo a passo aqui no slide, tá? Ó, primeiro passo, o objeto direto da ativa será o sujeito da passiva. Então, se eu pegar lá na voz ativa, ele estudou a matéria. O objeto direto da matéria vira o sujeito aqui embaixo, ó, já está aqui para vocês, ó, a matéria, beleza? Ok? Bom, segundo passo, o tempo do verbo principal da ativa será o tempo do auxiliar da voz passiva. Então, se eu achar que estudou, está no pretérito perfeito, como eu encontrei aqui, né? Esse pretérito perfeito vai para o verbo ser. Beleza, galera? Ó, próximo passo. Olha só. O verbo principal que eu estudou vai para o particípio. Então, estudada, porque a matéria, né, que foi estudada no caso. Tudo bem, galera? Beleza? Então, tá indo passo a passo, bonitinho, fácil. E por último, o sujeito da ativa será o agente da passiva, o ele vira por ele aqui. Então, esses 4 slides que eu pus para vocês agora, eles vão fazendo passo a passo bonitinho, né? Como diz o não entendeu não? Quer que desenhe? Desenhei. Fiz o desenho para vocês aqui, tá? Vou interromper o compartilhamento para ver como é que tá o chat de vocês aí, se vocês estão me xingando ou se vocês estão gostando. Vamos lá. Vamos lá. Tudo certo, galera? Tudo em paz? Professor Sandro Monteiro está aí conosco já, né, professor? Bom dia.
Vamos continuando então, galera. Bom, vou compartilhar de novo a tela. Ninguém reclamou nada aqui no chat para mim, então tá todo mundo feliz, né? Beleza? Vamos adiante. Agora eu vou voltar naquelas questões, né? A gente parou na questão 3, vamos lá na questão 3. 3. Olha só, galera. O traje, não vou ler o textinho todo não, né? Vou pegar direto aqui, tá? Ó, só esse pedaço aqui direto. O traje especial é usado pelos exterminadores do mosquito da dengue. Essa frase encontra-se na voz passiva. Por quê, gente? Porque tem aqui, ó, é usado, verbo ser mais participa. Ele já te afirmou, tá? Só estou te identificando para você onde está. A forma correspondente na voz ativa é, gente, se eu te ensinei a passar da ativa para passiva, passar da passiva para ativa é só fazer o caminho inverso. Como assim? Para isso aqui ter se transformado em voz passiva, como está aqui, ó, né? A gente vai ter que voltar, porque ela veio da ativa, né? Por exemplo, primeira coisa, eu vou lá no último elemento, que era o agente da passiva, pelos exterminadores, né? Então, o sujeito vai ser, nem estou indo lá nas opções ainda não, né? Os exterminadores, né? Ok? Agora vamos lá, os exterminadores, aí depois eu vou nas alternativas, tá, gente? Claro, para poder verificar, ajustar alguma coisa caso necessário. É, é verbo ser no presente do indicativo. Então, galera, sinto muito. O verbo ser vocês precisam saber em todas as conjugações e possibilidades, tá? Então, os exterminadores usam, tá bom? Beleza, sim? Por que usam? Porque usam é presente do indicativo, assim como é. O verbo era usar, que foi para o particípio, eu volto flexionando no presente. Então, se eram dois verbos na passiva, na ativa eu vou ter um verbo só. Não é isso? Na passiva eu tenho um a mais que a ativa. Então, os terminadores usam o quê? Eu não completei os terminadores do mosquito da dengue, tá, gente? O traje especial. Beleza? Então, a frase toda, na verdade, os exterminadores do mosquito da dengue usam o traje especial. Vamos ver o que eu tenho nas alternativas e vamos ver como você poderia pensar. Nesse caso, gente, a melhor forma não é olhar a alternativa primeiro, na minha opinião. Por quê? Porque você olhando uma alternativa, você pode ser levado a um raciocínio equivocado, tá? Por exemplo, usa-se o traje especial. Gente, aqui eu tive VTD mais C, ou seja, continuou na voz passiva, só que agora é a passiva sintética. Então, não adiantou nada. O enunciado foi muito claro, ele quer a voz ativa correspondente, né? Tudo bem? Aí nas outras alternativas, gente, olha só o que eu tenho. Ó, usam, usaram, for usado e sendo usado, né? Se vocês repararem aqui, na letra D de dado, for usado é ser mais participa. Então, continuou na voz passiva, não me serve. Na letra E, sendo usado, também continuou ser mais participo, não me serve. Então eu vou ficar entre a B, perdão, e a C. Aí o que eu vou olhar, galera? Eu vou olhar o tempo do verbo. Na letra C eu tenho usaram, isso é pretérito perfeito. Não, Macarrão, eu não sei o tempo exato. É presente? Usaram? Não, é passado. Então já não é presente, já não me serve, né? Agora olha na letra B. Os exterminadores do mosquito da dengue usam o traje especial, que foi exatamente o que nós achamos lá atrás, certo, galera? Ok? Então, letra B de bola foi a resposta nossa aqui, de fato, do exercício, tá bom? Ok? Bom, deixa eu tirar esse... O ruim de não estar no modo de apresentação é que ele aparece com tudo aqui, né? As coisas todas, né? Deixa eu só tirar aqui, voltar para o lugar. Pá, pum. Vamos fazer mais uma? Disso aqui, tá? Vamos lá.
Em algumas passagens do texto 1, o autor emprega construções com voz passiva, o que traz a vantagem de omitir-se o agente da ação. A frase abaixo, que não exemplifica essa estratégia, por não estar na voz passiva, voltamos à mesma coisa que nós tínhamos lá nas questões 1 e 2, né, gente? Identificar simplesmente a passiva, né? Na verdade, ele quer que você marque a voz ativa, então a gente tem que identificar se tem VTD mais C ou C mais participe, não tem, é voz ativa. Olha só, letra A. Graças a uma legislação paternalista, estão a salvo de serem punidos. Opa! Verbo ser mais participe. Posso até resolver rápido já, estou ficando metido, né? Vocês, no caso que eu estou falando, tá? Você pode pensar assim, opa, já dá para resolver mais rápido, estou ficando mais esperto, ganhando tempo. Então, aqui é voz passiva. Bom, em 70% delas não se separam os adolescentes. Olha só, galera. O que rolou aqui? Quem separa alguém ou alguma coisa é um VTD mais C. Se é VTD mais C, eu tenho voz passiva, ok? Também não serve. Nas unidades de internação de menores infratores, reproduzem-se as mesmas mazelas. Quem reproduz alguma coisa, né? VTD seguido de C, VTD mais C, voz passiva. Tá fácil, né, galera? Então, vamos lá. Letra D. A realidade mostra que as ações para melhorar as condições de detentos internos são indistintamente inexistentes. Olha só, tem verbo ser? Tem. Tem verbo ser. Porém, este verbo ser não está junto com outro verbo no particípio. Tá? Não está. São indistintamente inexistentes. Pronto, acabou. São inexistentes, predicativo do sujeito aqui. Então, a letra D de dado nos parece a resposta, já que ela não tem nada na voz passiva. Não tem nem VTD mais C, nem ser mais participo. Mas eu vou confirmar na letra S, eu tenho realmente lá a voz passiva. E olha só o que eu encontrei. Ser tratada, VTD, VTD nada, verbo ser mais participe. Aí ficou fácil, né, galera? Então, a resposta do número 4 realmente é a letra D de dado. Beleza? Vamos ver mais uma. Deixa eu tirar esse trem aqui. Não sou mineiro não, mas virei, tá, galera? Então eu falo trem, essas coisas todas. E olha que eu moro em Juiz de Fora, que nem é tão mineiro assim, né? Bom, olha só. Questãozinha do finalzinho do ano agora de 2015, né? Prefeitura de Niterói, agente fazendário, nível médio e tal, vamos lá. Ele vai lá e dá assim, cláusulas da Constituição que não podem ser modificadas por congressistas, perdão. Então tem aqui, que não podem ser modificadas por congressistas. A formativa da frase sublinhada sublinhei agora, tá? Bom, ele quer a forma ativa, então ele quer o processo inverso, né? Podem ser modificadas. O que ele está tentando fazer aqui? Ele está tentando te atrapalhar por causa desse podem. É uma primeira coisa que você tem que observar. O podem, ele é verbo auxiliar da voz ativa. Então, ele vai continuar, tá? O que, pronome relativo que está aí, retoma as cláusulas da Constituição. Vou pôr CF aqui só para ficar mais fácil, tá? As cláusulas da Constituição Federal não podem ser modificadas por congressistas, certo? Não era isso que ele estava fazendo? Então, vamos lá. O que eu quero, na verdade? Eu quero falar o seguinte, os congressistas, porque era o agente da passiva, né? Beleza? Não, mantenho. Podem, mantenho. Beleza? Não podem. Agora, o que eu tenho que desfazer é isso aqui, ser modificadas. O verbo principal é o verbo modificar. O verbo ser na passiva está no infinitivo, ser. Então, o verbo modificar volta para a ativa no infinitivo. Então, os congressistas não podem modificar
as cláusulas da CF. Beleza? Só que é o seguinte, na verdade, as cláusulas da CF, a gente já viu que quem está representando assim lá na frase é o que? Pronome relativo, né? Eu fiz isso aqui para você entender a transposição toda, tá? Então vai ficar assim, ó, cláusulas da Constituição Federal que os congressistas não podem modificar, que é o que a gente vai encontrar na letra D de bola, tá? Ok? Macarrão, você pôs um os, eu pus um os, mas não tinha me dado conta que é por congressistas, ou seja, que ele não usou artigo, mas não era isso que ia te atrapalhar não, tá? Beleza, beleza? Ok? Se você observar a letra A, que não podem modificar-se, continua na passiva, porque pintou o C aqui, ó. Se você olhar a C, mesma coisa, continua na passiva, porque tem o C, tá? Na letra D, que não se modificam por congressistas, também continuou na passiva, por causa do VTD mais C aqui, ó. Agora, olha interessante, a letra E, o que ele faz? Que congressistas não modificaram. Ele passou para ativa, só que passou errado por conta do tempo do verbo principal, né, galera? Olha aqui, modificaram. Modificaram está no pretérito perfeito, tá? Ou seja, ele fez a mesma coisa que na questão 3, né? Que ele pôs uma opção com presente no indicativo, que era a resposta, como é aqui, e outra opção com o pretérito perfeito, que não era a resposta, como não é aqui. As outras todas ele manteve na voz passiva, ou seja, eles cobram do mesmo jeito, né, galera? Bom, para encerrar a voz passiva, eu tenho aqui uma questãozinha que vai falar da função do ser, tá? Nas frases, descortina-se uma nova paisagem e desenvolveu-se a tese de que os BRICS constituiriam, ocorre a presença do vocábulo se. Sobre esse vocábulo, nas duas frases, é correto afirmar que as duas frases mostram, olha só, gente, para o ser índice de indeterminação do sujeito, isso aqui é uma aula que tem que ser dada à parte, tá, gente? Mas só para você ter noção. Você tem que ter um verbo transitivo indireto ou um VI, um verbo intransitivo mais ser. Aí é que seria o caso, tá? Beleza? Para que o ser seja um caso de pronome reflexivo, ele tem que ser igual, sinônimo de a si mesmo ou algo parecido, tá? Ok? Para ser recíproco, normalmente tem que ser igual a um ao outro ou algo do tipo. Uns aos outros, enfim, tá? Funções diferentes, tem funções diferentes, eu vou analisar ainda. E para ser caso de voz passiva, ou seja, partícula passivadora ou pronome passivador, eu tenho que ter VD mais C, que a gente viu, certo? Então, a frase descortina-se. Quem descortina alguma coisa, o que? Uma nova paisagem. Então, eu tenho um VPD mais o C. Realmente, aqui eu tenho pronome passivador, tem indicação, portanto, de voz passiva. Com isso, eu já eliminei a A, B e a C, né? Só mantive a D e a E, por quê? Porque se a próxima frase tiver função diferente, serve a D. Se não tiver, tem que ser a mesma voz passiva. Desenvolveu-se a tese. Quem desenvolve alguma coisa, VTD, não é isso? Mais C, tá? VTD mais C, o que eu tenho? Eu tenho voz passiva. Beleza, beleza? Então, se as duas são voz passiva, eu tenho de fato um pronome passivador ou partícula passivadora, minha resposta fica sendo a letra E. Gente, fala a verdade, olha, que moleza, né? Vou voltar para a minha imagem aqui. Vamos lá, deixa eu clicar aqui. O som tá falhando, agora que eu vi aí, cara, nem tinha visto aqui, mas deve estar falhando na conexão de vocês, sabe por quê? Porque não chegou nada aqui para mim dizendo que estava ruim, então dá um F5 aí, ou então tem como às vezes assistir pelo YouTube, tá? Não sei se puseram não, acho que não pusemos o link aí não, mas vai dar certinho agora, tá acabando,
mas tá feliz. Foram 6 questões de vozes verbais, tá? 6 questões de vozes verbais da FGV. Quem tá tomando cerveja uma hora dessa, gente? Que isso? Ah, sou eu, não é água. Meu filho, sem chance de tomar cerveja uma hora dessa. Aí o pessoal postou aí, quem quiser assistir direto do YouTube, que às vezes dá essas fases assim, mas lá no YouTube tá normal. Mas se for só conexão, vai dar no mesmo, tá? Normalmente não vai dar diferença, não. Mas é uma alternativa aí. O pessoal postou no chat agora para vocês, tá bom? Beleza? Vamos lá. Vou fazer mais um cadinho. Então foi de boa, galera, voz passiva? E voz passiva cai pra caramba, né? Em qualquer concurso, qualquer banca, tá, galera? Isso aqui é uma aula que serve até para outras coisas. Eu não sei da FGV as questões, mas é uma aula que serve para outras coisas, tá? Eu tinha trazido mais 2 assuntos para hoje, tá? Eu não vou trabalhar os 3, não vai dar tempo, senão vou invadir o tempo do professor Sandro, mas vou trabalhar mais um, pelo menos, aqui, e quem sabe até esbarrar na parte de acentuação. Pertinho, né, Maria? Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver a questão 7, que é de um outro assunto. Vou compartilhar aqui a tela, valeu? Vamos lá. Olha só. Para resolver a questão 7, galera, nós vamos precisar lembrar de algumas coisas, tá? Primeira delas, eu estou falando aqui agora de funções do quê, tá? Vou falar de função do quê. O que pode ser um monte de coisa, gente. O que pode ser advérbio, quando normalmente indica intensidade. Ele pode ser uma conjunção adverbial, tá? Ele pode ser conjunção coordenada, ele pode ser conjunção integrante, ele pode ser pronome relativo, pronome interrogativo. Bom, vou me ater a 2 desses que eu coloquei, dos que eu falei, dos que existem, tá? Conjunção integrante. O que vai poder ser trocado por isso ou algo, alguma coisa desse tipo, tá? Você vai ver que não é nem só o que, você vai trocar quase que o resto da frase, tá? E se o que for pronome relativo, você vai poder trocá-lo por o qual, a qual, os quais, as quais, beleza? Ou se tiver com a preposição junto, né, galera? Aí do qual, da qual, com a qual, tanto faz, beleza? Então vamos lá, vamos frisar bem. O que, se for conjunção integrante, você vai trocar por isso ou algo. Se for pronome relativo, você vai poder trocá-lo por o qual ou a qual. Beleza? Ok? É o mais normal de aparecer, galera. É o mais normal de aparecer. Você tem que distinguir entre os dois, tá? Vamos para a questão direto. Você vai ver como é que dá para ir direto para a questão mesmo, tá, galera? Veja bem. Deixa eu tirar esse negócio do título aqui para variar. Rapidinho. Bom, vamos lá. Questãozinha fresquinha, fresquinha. Foi esse final de semana agora, tá? Passado, né? Perdão. 2016, tá? O Bruno, no raciocínio lógico, até resolveu questão disso com vocês, né? Autores de relatórios que têm leitores definidos podem pressupor que compartilham. A frase em que os vocábulos sublinhados possuem respectivamente as mesmas classes gramaticais, olha como é que a FGV faz normalmente, né? Como eu falei, eles têm mania de explicar já no enunciado. Normalmente, as outras bancas, quando pedem isso, não vão dizer o que são já essas 2 sublinhadas. Eles vão querer que você marque o que tem a mesma classificação, sem te dizer qual é a classificação dos 2 do enunciado. Aqui não, ele quebrou seu galho. Ele já te disse que o primeiro é um pronome relativo, né? Não foi isso que ele te disse aí? Pronome relativo. Ó. E disse que o segundo é uma conjunção, vou pôr CI aqui, tá? Conjunção integrante. Beleza? Opa, desceu aqui, mas eu já volto. Deixa eu diminuir aqui. Bom, então ele disse para vocês que
O primeiro que era um pronome relativo e o segundo era conjunção integrante. Vamos testar o macetinho que eu dei para vocês, ó. Autores de relatórios que têm leitores definidos. Autores de relatórios os quais têm leitores definidos. Dá ou não dá? Dá para trocar aqui por os quais, não dá? Então, de fato, eu tenho um pronome relativo. Beleza? Depois, eu tenho assim, ó, tem leitores definidos, podem pressupor que? Podem pressupor algo. Podem pressupor isso. Veja bem, ó. Podem pressupor algo. Isso. Então, este aqui realmente é uma conjunção integrante, né? Ele quer que a gente marque aquela em que você tenha, nesta mesma ordem, pronome relativo e conjunção integrante, tá? Então, vamos lá. Letra A. Eu vou caçar essas duas coisas com esses dois macetes só, tá bom? Letra A. Ouvi com humilde admiração uma senhora declarar que. Eu vi uma senhora declarar algo. Se eu vi a senhora declarar algo, isso aqui, ou isso é uma conjunção integrante. Beleza? Ok? Gente, já não serve, porque primeiro tinha que ser pronome relativo, né, galera? Se primeiro tinha que ser pronome relativo, não rolou aqui, porque já é conjunção integrante, né? Ok? Mas só para testar, só nesse primeiro eu vou testar, tá? Ó, a sensação de estar bem vestida dava ali um sentimento de tranquilidade interior que a religião não lhe podia conferir, o qual a religião não poderia conferir. Então, aqui é pronome relativo. Pronome relativo. Beleza? Certo, galera? Essa dava para confundir, porque tem as duas classificações que ele quer, só que está na ordem trocada, né? Mas se você ficar esperto, só um pouquinho de atenção resolve o seu problema. Então, letra A não serve, nada feito, né, galera? Bom, letra B. É o uniforme que faz esquecer aquele que o veste. É o uniforme o qual faz esquecer, então aqui eu tenho pronome relativo, aquele que o veste, aquele o qual o veste. Então, olha só, eu tive pronome relativo na primeira. Tive. Tenho aqui pronome relativo, é fato. Porém, a segunda tinha que ser conjunção integrante e eu tive de novo pronome relativo. Também não serve. Vocês estão vendo como é que... Quando eu falei a coisa da simplicidade, gente, é por aí mesmo. Não é ficar... Sabe? Ninguém quer formar em letras aqui. Ninguém quer ser professor de português. Se quiser... tá no lugar errado, tem que ir para a faculdade de letras, né? Então, assim, no concurso a gente tem que trabalhar com o que funciona a aplicação total, que é disso que vocês precisam, né? Vocês não tem tempo, pô. Não tem tempo não é porque trabalha muito, também por isso, mas não só. Porque o concurso tem um conteúdo gigante e o tempo curto para estudar. E além de você não ter o tempo, às vezes, por ter seus compromissos, né? Então, você tem que otimizar tudo que for possível. Vamos lá, letra C. O que é a felicidade? Bom, tá numa interrogação, gente, já estamos falando aqui de pronome interrogativo, tá? Entre o homem e a vida que ele leva. Só para confirmar aqui, a qual, que é a única coisa que eu vou procurar é isso, né? Então, a qual, pronome relativo, o segundo tem que ser condição integrante no cesso, né? Não serve, Ih, falei tudo errado, né? Vamos lá. Sucesso é conseguir o que você quer. Gente, no meio da frase, se tiver o que, assim, tá? Você vai ter que ele está retomando este U. Este U vai ser função de pronome demonstrativo. Ó, sucesso é conseguir aquilo que, ou aquilo o qual você quer, tá? Aí guarda, porque é mais estranho de fazer a substituição, né? O qual, a qual, assim, ó, o que e a que no meio. Se você puder trocar por aquilo que, tá? É porque este que é pronome relativo e este o, esse artigo, ou esse falso artigo, né? Antes aí, ele é pronome relativo, tá? Ele é pronome demonstrativo, perdão. Então, o que vai ser um pronome relativo aqui. Você quer felicidade, peraí, o sucesso é conseguir o que você quer, e felicidade
é gostar do que você conseguiu. Olha que perigo, gente. Veja bem, essa questão aqui é perigosa, tá? O que que rola aqui? Você tem antes do que um O aqui no do, ó. Tá vendo? Faz parte de uma contração, né? Do que você conseguiu, daquilo que você conseguiu, daquilo o qual você conseguiu. Então a gente cai na mesma de cima. Só que a chance de você ter confundido e ido direto por gostar disso, né, era grande. Então toma cuidado, tá? Aqui o macete pode te derrubar. Então toma muito cuidado. Pronome relativo não me serve. O otimista é um cara que é um cara o qual, então pronome relativo, opa, beleza, é o que eu quero, né? Acredita que o que está para acontecer será adiado. Acredita nisso, em algo, só que como é oração, depois a gente às vezes engole essa preposição. Então, olha como é que a questão era sacana, né? Acredita isso ou acredita nisso, acredita em algo, tá? Se você quiser fazer a substituição já com a preposição corretamente, sem problema. Então eu tive pronome relativo e tive conjunção integrante, portanto a nossa alternativa correta é a letra E. Beleza, galera? Estranho? Olha só, o Michael tá falando igual quando fala com essas atendentes virtuais aí. Me deu uma boa sugestão de aula para INSS. Pô, nós estamos com um pulo do gato para INSS, cara. Top, foco total no CESP. É tipo eu fiz aqui, só que para o CESP, entendeu? Então, né, naturalmente, a gente vai adaptar para o que o CESP gosta mais. Você está se divertindo aí, né, Michael? Estou sentindo que você está gostando de fazer essas perguntas aí, a resposta pronta. Galera da retaguarda aí tá mandando ver, show de bola, é isso aí, galera. Bom, então, galera, olha só, como é que foi aí a percepção? Resolver. Essa questão 7 foi uma questão um pouquinho mais enjoadinha, mas deu para eliminar bastante coisa só com aquele macetinho, né, galera? E é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Do pulo gato, acelerar, terminando 10 dias antes da prova. Você está falando do MP? Cara, do MP tá difícil, Jonatas. Vamos pensar em refazer alguma coisa. Por que tá difícil? Porque é muita coisa. É muita coisa, tá? Professor Santos, você me dá mais 2 minutinhos? Só para Maria não ficar triste aí? Rapidamente. Tô quase aqui então, tá? Vou só dar uma passada rápida, Maria, na acentuação, tá? Beleza, obrigado, professor. É coisa rápida mesmo. Olha só, Maria. Esse quadrinho de acentuação gráfica aqui, ele é fantástico, tá? Não é porque eu fiz, não, vamos faltar com a modéstia aqui, mas ele é muito bacana. Por quê? Porque ele otimiza a coisa, né? Das regras básicas. Olha só, você vai ver. Monossílabo tônico, se terminar em A e O, tem acento? Tem acento. Monossílabo tônico terminado em ens não tem acento. Oxítona terminado em A e O tem acento e em ens também tem acento. Então eu vou lá e marco aqui que tem acento. Pronto, acabou. Paroxítona que termina em A e O em ens não tem acento. Tá? Logo, a paroxítona que não terminar em A e O em ens tem acento. Além disso, aquelas observações básicas, né? Que paróxito terminado em ão ou em ditongo é acentuado. E a regrinha básica melhor de todas, que todas as proparoxítonas são acentuadas. E aí vem as regrinhas especiais, a regrinha do hiato, né? E a regrinha do ditongo, tá? Que vem depois aqui. Cadê você, regra do ditongo? Ditongos abertos, nas oxítonas ou nas monossílabas tônicas são acentuadas. Ou melhor ainda, se eu quiser reescrever isso aqui, opa, fui puxar o trem aqui, fiz besteira. Nas palavras, deixa eu até pôr de outra cor de uma vez aqui, tá? Eu vou salvar esse slide, gente, colocar no em PDF e mandar para vocês com as anotações, tá? Beleza? Nas paroxítonas, né? Ou seja, nas não paroxítonas, perdão. Beleza? É só estar nas não paroxítonas que eles continuam tendo acento como tinham antes, tá? Olha só como é que vem a questão. Ó, assinale, isso aqui é de 2009, mas vocês vão ver que é igualzinho às próximas, né? Então, na alternativa em que a palavra tenha sido acentuada seguindo regra distinta das demais. Aí você pega na letra
Ah, você tem aqui Amazônia. É uma paroxítona terminada em ditongo. Beleza? Ok? É o que me interessa aqui. Paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Planetária, mesma coisa, paroxítona terminada em ditongo. Resistência, também paroxítona terminada em ditongo. Níveis, paroxítona terminada em ditongo. Países, é paroxítona, mas não tem ditongo. Essa aqui é a regrinha do hiato heterogêneo. Então fica fácil, tá vendo? Então a resposta vai ser de cara aqui a letra E. Beleza? Quer ver? Deixa eu ver qual outra aqui que está muito parecida com ela. Ah, vamos fazer a 10, depois a 9 eu passo o gabarito rapidinho para vocês, tá? 2015. As duas palavras do texto 2 que recebem acento gráfico por razões diferentes são. Vamos lá. Letra A. Homicídio em média, paroxítona em ditongo. Letra B. País e juízes, regrinha do hiato. Letra C, histórico e pública, a melhor de todas as regras, proparoxítona. Beleza aí, Maria? Não estou vendo o chat não, mas estou te perguntando. Secretário e relatório, paroxítona em ditongo. Então, todas elas estão batendo. Sobrou a letra E, que é uma armadilhazinha. Você tem está, que é oxítona. Então, oxítona terminada em A é O. E você tem E, que é monossílabo tônico. Ou seja, é monossílabo tônico terminado em E, que é acentuado. A regra da oxítona e a regra da monossílabo são duas regras diferentes, então a nossa resposta vai ser a letra E. Olha como é que ficou fácil, olha que lindo, maravilha. Vou dar a resposta da número 9 aqui para vocês, rapidinho, ó. Vou fazer com vocês direto, tá? Sem grandes explicações, que eu não tomo tanto tempo do Sandro e já resolvo. Atualmente, a grande maioria dos casos... A afirmação correta sobre a estrutura desse segmento do texto 1 é... Ah, ele pega um monte de coisa. Não, essa aqui eu não vou fazer com vocês, não. Sabe por quê? Vai ficar... Ele quer a correta, né? Vamos ver. O vocábulo adultério apresenta uma terminação do mesmo valor de necrotério. Ele está colocando sufixo, está colocando voz passiva. Agora que eu vi, o trocinho lá me enganou. Eu fui quente nessa. Achei que era, que era questão de... Como é que fala? De acentuação e não era, tá? Deslocar de um termo, deslocar na ordem direta. Pessoas que vai semânticamente a telefones fixos, não. O termo dessa forma se refere a uma forma citada na continuidade futura do texto, não. Deixa eu ver, não. A forma verbal é combinada, exemplo de voz reflexiva, não. A resposta dessa vai ser a letra D de dado, tá, galera? Resposta número 9, D de dado. Já fiz uma vez, já ficou aí. Mas, para quem fizer o curso com a gente, claro, né, durante o curso eu vou resolvê-la, tá? Então, é isso mesmo, é a letra E. Pô, galera, espero que vocês tenham gostado, né, que tenha sido bacana. Eu vou enviar, então, para vocês esse slide com as modificações que eu fiz, né? Obrigado, Maria, obrigado. É bom, sábado de manhã ouvir um elogio desse, né? E a galera aí também, brigadão mesmo, tá? É isso que a gente vai mostrar no Pulo do Gato MP, galera. Faz um esforço aí, grana tá curta para um monte de gente. O bacana desse curso é que a gente consegue te dar a opção de assistir ao vivo, mas as aulas estão gravadas, você pode assistir depois quantas vezes você quiser, até a data da prova, tá? A parte de português vai ser gravada, se vocês observarem, muito no início, tá? Muito no início, pelo cronograma lá, eu e o Júnior vamos dar aulas nas primeiras semanas. A minha parte, por exemplo, termina, se não me engano, já na segunda semana, tá? Porque são 30 questões, né, galera? Então, o que dava para antecipar, a gente antecipou. Acho que foi o Jonatas, né, que a gente estava falando, beleza? Nando, eu vou passar o slide, que eu passo ele completo, tá? Já com tudo bonitinho, não só com o gabarito, como com as respostas também, que aí vocês têm o sem anotação e tem o com anotação, para fazer de novo se quiser, beleza? Ah, Márcia, que bom, vai fazer o português definitivo, né? Bacana. Então, galera, vamos ficando por aqui, vou deixar o professor Sandro com vocês, foi um imenso prazer, que bom que vocês gostaram mesmo.
eu quis mostrar para vocês exatamente que o português pode ser fácil, tá? Por incrível que pareça, para muita gente, a gramática, às vezes, é a melhor solução para o português. Eu falo para meus alunos o seguinte, torce para cair gramática, cara. Se bem que na FGV a interpretação é bem carroça, né? Bem complicada. Mas, porque a interpretação, na verdade, não separa muito quem estudou de quem não estudou, né? Muitas vezes. Às vezes o cara tem facilidade de se dar bem. Agora, a gramática não tem essa, não. Ou sabe ou não sabe. Tá? Beleza? Então, é isso aí. Eu vou já salvar, vou pedir para os meninos colocarem na mesma pasta onde estão os outros materiais, tá? Essa parte de. Essas anotações. O slide com as anotações, beleza? Professor Sandro, tá a postos aí? Tudo certo? Tudo certo. Ô, Já professor. Então, gente, agora podemos quem vai dar aula começar. para vocês é o professor Sandro Monteiro, grande professor aqui nosso no Pontos Concurso. Trabalhamos juntos, embora não nos conhecemos pessoalmente, né? A bacana do online é isso. Você Ainda é fica bom. mais próximo das pessoas, mesmo à distância, né? Trabalhamos juntos em cursos de discursivos e agora estamos trabalhando junto aqui nesse concurso do MP. É um prazer, professor. Obrigado aí pela disponibilidade de dar uma aula gratuita para a galera, para a gente ajudar essa galera aí a passar e, se Deus quiser, que eles vão continuar com a gente aí trabalhando para o MP, beleza?